No início deste vídeo, você vai descobrir a história pouco conhecida de um dos cangaceiros mais temidos e misteriosos do bando de Lampião, Elétrico. Mas antes, quero te fazer um convite especial. Se você ama conhecer histórias do cangaço, segredos do sertão e personagens que marcaram a história do Brasil, inscreva-se agora no canal Mistérios do Sertão 54 e ative as notificações. Aqui você vai encontrar conteúdos raros e bem pesquisados que vão te surpreender. Deixe também o seu like, porque isso ajuda a manter viva a memória do nosso sertão e nos motiva a trazer cada vez mais histórias para você. Agora, vamos para a narrativa de hoje, e posso te garantir, essa história vai te impressionar. Poucos sabem, mas no bando de Lampião, havia homens que chamavam atenção não só pela coragem, mas também pela brutalidade e por atitudes que ficaram marcadas no imaginário popular. Um desses homens era conhecido como Elétrico. O apelido, por si só, já causa curiosidade. E não é por acaso. Dizem que Elétrico era um homem rápido, ágil e extremamente violento, alguém que parecia estar sempre carregado de energia, como um raio prestes a cair. Ele entrou para o bando de Lampião em um período em que o cangaço estava no auge, dominando vastas regiões do Nordeste, impondo medo e respeito entre fazendeiros, autoridades e sertanejos. Elétrico rapidamente se destacou pela sua disposição para a luta e pela forma impiedosa com que tratava seus inimigos. Era considerado por muitos como um verdadeiro guerreiro do sertão, mas também como um homem perigoso, que não hesitava em usar da força para alcançar seus objetivos. O cangaço não era para qualquer um. A vida na Caatinga era dura, cheia de privações e riscos. Combates contra as volantes, fome, sede e traições faziam parte da rotina. Mas Elétrico parecia se alimentar desses desafios. Ele tinha um jeito peculiar de agir. Enquanto alguns cangaceiros eram mais estratégicos e calculistas, Elétrico era movido pelo instinto e pela velocidade. Quando havia confronto, ele era sempre um dos primeiros a atacar, partindo para cima dos inimigos com uma coragem que muitos consideravam insana. A fama de Elétrico cresceu principalmente por causa de um episódio sangrento que ficou marcado na história do cangaço. Em um combate contra as forças policiais, ele teria agido com uma brutalidade tão grande que até mesmo alguns companheiros ficaram impressionados. Há relatos de que, após a morte de um inimigo, Elétrico teria decapitado a vítima, algo que, no contexto da época, era usado como forma de demonstração de poder. Essa atitude fez com que ele fosse ainda mais temido, tanto por inimigos quanto por aliados. Mas a violência de Elétrico também lhe trouxe problemas. Ele começou a ser visto como alguém perigoso até dentro do próprio bando. Alguns afirmam que Lampião chegou a chamar sua atenção em mais de uma ocasião, dizendo que aquele tipo de atitude poderia trazer represálias mais severas das forças policiais. Mas Elétrico parecia não se importar. Para ele, viver no cangaço era viver intensamente, sem pensar no amanhã. E foi exatamente essa forma intensa de viver que o levou à morte. O fim de Elétrico aconteceu de maneira trágica e brutal, como não poderia deixar de ser. Em um combate com as volantes, ele lutou até o último instante, sem se render, mesmo cercado. Dizem que sua morte foi um espetáculo de violência e que seu corpo ficou marcado pela fúria da batalha. Até hoje, sua história é contada como exemplo da vida cruel e implacável que os cangaceiros levavam. O nome Elétrico ficou registrado no imaginário popular não apenas pela sua coragem, mas também pela sua brutalidade. Ele é lembrado como um símbolo do lado mais selvagem do cangaço, uma figura que representa tanto a resistência quanto a violência que marcaram esse período da história do Brasil. E agora eu quero saber, você acha que Elétrico foi um herói injustiçado ou apenas um homem cruel que escolheu o caminho da violência?
Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no canal Mistérios do Sertão 54 nós valorizamos a sua participação. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a manter viva a memória do sertão e do cangaço, trazendo sempre conteúdos de qualidade para você. Até a próxima história, aqui no Mistérios do Sertão 54.